novamente juntos, irmãos e irmãs, para estudarmos a palavra de Deus. Estamos em Lucas, capítulo 18, segunda parte. A semana passada, nós trabalhamos a primeira parte do capítulo 18 e terminamos ali conversando sobre o reino de Deus pertencer às crianças. Não é verdade? Agora nós vamos trabalhar a parte que diz Jesus e o homem rico. Jesus vai predizer novamente a sua morte e ressurreição. E o mendigo cego recupera a visão. Vamos orar? Pai eterno, obrigada por esse momento, obrigada por esse encontro, obrigada pelo privilégio que temos de estudarmos juntos a Tua Palavra. E eu oro para que o Senhor aplique em nossos corações, que sejamos rica e poderosamente abençoados para a honra e glória do Teu precioso nome. Nós te pedimos nos méritos de Jesus, Teu Filho. Amém. Irmãos, olha só, vamos lá no versículo 15, capítulo 18 de Lucas. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus as tocasse. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que tinham trazido. Mas Jesus chamou as crianças e disse: Deixe vir a mim as crianças e não as impeçam, porque o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Por que eu estou lendo? Sendo que eu citei na semana passada, para a gente ter uma consciência da sequência. Agora vamos continuar. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus está falando do reino, está falando que o reino pertence às crianças, está falando que a gente precisa receber o reino como se a gente fosse uma criança, né? E uma das marcas da criança é a simplicidade, não é verdade? É a flexibilidade, o fácil acesso, a pureza do coração. E Jesus está falando de tudo isso. E está falando de receber o reino dele assim, dessa forma, com esse coração. E aí vem esse moço, né? Nós temos a citação dessa história também em Mateus, no capítulo 19, e em Marcos, no capítulo 10. E nós sabemos, quando nós comparamos os textos, que esse homem, ele, além de ser importante, ele não era muito velho, ele era um homem jovem, né? E aí ele vai perguntar ao mestre o que ele pode fazer para herdar a vida eterna. Só que ele chama Jesus de mestre e ele chama Jesus de bom. Então Jesus vai, ao invés de responder a sua pergunta, vai devolver com outra pergunta, que aliás é uma marca de Jesus, né? É uma marca da sabedoria dos sábios daquele período ali, do primeiro século, do período socrático. O pessoal ali do primeiro século, os sábios, os mestres, eles geralmente devolviam a pergunta com outra. Eles respondiam a pergunta provocando aquele que arguiu, aquele que perguntou, fazendo uma nova pergunta. Então nós vamos ver que Jesus vai fazer esse movimento várias vezes. E aqui em destaque, né? Jesus vai dizer: Por que você me chama de bom? Responde Jesus: Não há ninguém bom a não ser Deus. Interessante, né? Então Jesus está dizendo para esse moço: Por que você está me chamando de bom? Está perguntando, né? E aí ele continua: Não tem ninguém que seja bom a não ser Deus. Dentro do conhecimento ali do meio judaico, Deus é o único que é bom. E se ele está chamando Jesus de bom, ele está reconhecendo que Jesus é Deus? É isso que Jesus está provocando nele. Você está reconhecendo que eu sou Deus? Né? Interessante. E aí Jesus diz: Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus cita alguns mandamentos, mas Jesus não cita aqueles que ele mesmo chama nós já estudamos aqui juntos, né, no Sermão da Montanha, da regra áurea do cristianismo, né, da máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus disse que a lei e os profetas se resumia nisso. Só que aqui para o moço, Jesus não cita esses mandamentos. Olha que interessante. Acompanha comigo. Vamos repetir novamente. Jesus está dizendo: você conhece os mandamentos: não adulterarás, não furtarás,
não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Jesus é Deus. Jesus conhece o coração desse moço. Jesus sabe com o que esse moço está tendo dificuldade, quais são os desafios e os problemas dele, certo? Então Jesus, que é o doador da graça, que é o Pai da misericórdia, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele, sendo Deus e ainda aqui como homem, sendo Deus, ele conhecendo o coração, ele não vai acusar, ele provoca a reflexão, ele permite que o próprio moço chegue à conclusão daquilo que lhe falta. Olha que interessante. Jesus fala assim e ele diz: a tudo isso tem obedecido desde a adolescência. Ao ouvir isso, Jesus lhe diz então: falta-lhe uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Agora vamos dar uma paradinha aqui, nós vamos continuar depois. Mas por que aqui, nesse momento, você acredita que Jesus fala para esse moço vender tudo que ele tem e segui-lo? Se você parar para perceber, tenta acompanhar meu raciocínio. Talvez eu esteja errado, mas uma das hipóteses que eu levanto ao ler esse texto é que a problemática estabelecida aqui gira em torno de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que era justamente aí o problema do moço. Ele tinha algo que ele colocava na frente de Deus e do próximo, que era o quê? As riquezas que ele possuía. Por isso o Senhor vai falar com ele para ele vender. O Senhor não vai falar para todos os ricos fazerem isso. A questão aqui não está em ter dinheiro. A questão aqui está no dinheiro ter a pessoa. É diferente. O dinheiro possuir o coração da pessoa. As riquezas dominarem. E nesse caso desse moço em especial, ele não conseguia viver o primeiro mandamento e o segundo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O dinheiro o impedia. E Jesus está mostrando para ele que ele precisa se libertar dessas cadeias que o dinheiro representava na vida dele. Ele não conseguia ver o próximo como um igual. E ele não conseguia ver Deus como aquele que é digno de toda honra, glória, louvor e amor. Por quê? Porque o dinheiro estava ocupando esse lugar. Então o Senhor fala com ele: vende tudo isso e vem e me segue. E tem mais, ele não está falando apenas para vender, mas ele está falando para dar para os pobres. Ou seja, ele está falando para ele desfazer, né, de tudo, dá tudo que você tem e vende tudo que você possui, dá tudo para os pobres, para você ter um tesouro nos céus. Ele não estava com um olhar na eternidade, ele estava preso às coisas daqui. E Deus está querendo libertá-lo. Jesus é Deus, ele está querendo libertá-lo. Por quê? Porque ele quer ser liberto. Ele quer ser liberto. Ele vem até Jesus, ele chama Jesus de bom. Então ele sabe, ele reconhece que Jesus é Deus. Porque ninguém podia chamar um outro alguém de bom se ele não fosse Deus. Certo? Então, olha, Jesus está ali vendo um coração que quer caminhar com ele, mas tem algo que está impedindo. Né? Então Jesus mostra para ele o caminho. Só que quando Jesus mostra o caminho, ele fica muito triste. Por quê? Porque ele era muito rico. E quando uma pessoa é muito rica e fica muito triste porque é muito rico, deixa claro aqui, né? O texto deixando claro aqui, que na verdade a tristeza é porque aquilo dominava ele. Porque se fosse para abrir mão, tanto faz ter pouco ou muito. Abrir mão é abrir mão, vai doer do mesmo jeito.
Renúncia é renúncia. Só que nesse caso, o dinheiro controlava. As riquezas eram, provavelmente, a identidade desse moço. Aqui não se apresenta o jovem ou o moço com um nome ou um sobrenome. Apresenta com status, o homem rico ou o jovem rico. Ou seja, a riqueza era a própria identidade, em torno do que ele construiu o ser dele. E é aí que é nisso aí que o Senhor está batendo. O Senhor vai dizer, Jesus vai dizer, como que é difícil para alguém que está preso dentro dessas estruturas, né, de domínio e controle das riquezas, entrar no reino de Deus. E aí ele vai fazer uma comparação. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A agulha era chamada assim, né? A pequena porta, tá? Era uma pequena porta de entrada através dos muros de Jerusalém, pela qual as pessoas não podiam passar montada em um cavalo. Elas não podiam passar montada num jumento ou montada num camelo. Para passar uma porta estreita, pequena, baixa, a pessoa tinha que tirar tudo que ela carregava e ela passava sozinha, como se fosse um túnelzinho, uma entrada pequena, estreita, certo? E aí Jesus está dizendo, é interessante, né? Ele fala assim, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus vai usar um animal maior, daqueles animais ali, do mundo deles, do mundo conhecido deles, animal de carga, né? O maior era o camelo, tá bom? O mais alto. E Jesus está dizendo, é mais fácil esse animal que é super alto, grande, passar pela agulha do que um rico entrar no reino. Isso é muito pesado. Jesus está dizendo que é praticamente impossível para uma pessoa que o dinheiro controla a vida dela, controla a identidade dela, como o caso desse jovem, entrar no reino dele. Isso é forte, isso é pesado. É praticamente impossível. O que ele está dizendo? É mais fácil um camelo passar. Um camelo passar por uma agulha, nesse caso, seria um milagre. Por quê? Porque não cabe. Não cabe, não tem espaço. Não tem espaço físico. E é desse jeito que Deus está falando. Não cabe no reino dele. Não tem espaço. Não entra. Quem tem o quê? Quem tem essa estrutura de controle do dinheiro como uma identidade da sua vida, como uma marca da sua vida. Irmãos, Jesus não está falando que a gente não pode ter dinheiro, não pode ter as coisas. Não é isso. Jesus está deixando claro que o dinheiro e as coisas não podem ter-nos, dominar-nos. É isso. A coisa é essa. Porque se o dinheiro e as riquezas dominam e controlam, eles se tornam, o dinheiro, as riquezas, se tornam empecilho para nós entrarmos no reino dele. Forte, né? Eu acho muito forte. Os que ouviram isso perguntaram então, quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível aos homens é possível para Deus. Então Jesus está dizendo aqui, só Deus pode fazer isso. Só Deus pode fazer uma pessoa que é controlada pelas riquezas, que é dominada por si mesma, entrar no reino dele. Só Deus, é um milagre, tem que acontecer um milagre para ela poder entrar, certo? É impossível, só Deus pode fazer. E aí Pedro vai dizer, nós deixamos tudo o que tínhamos para te seguir. Aí Jesus responde, digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Jesus está deixando aqui uma mensagem muito forte para Pedro, os discípulos, todos os que estão ouvindo. O meu reino tem um preço. A salvação é de graça, porque é pela graça que somos salvos, mediante a fé.
não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Na verdade, assim está escrito na palavra de Deus. Mas a conquista do reino custa caro, custa a nossa vida, custa esvaziar-nos de nós mesmos e tomarmos a nossa cruz a cada dia e seguir Jesus. E é um caminho de renúncia, é um caminho estreito, a porta é estreita, o caminho é apertado e não cabe o ser humano cheio de si, o ser humano que coloca a sua identidade, os seus valores naquilo que tem. Às vezes a riqueza para uma pessoa é toda a sua estrutura intelectual. Às vezes a riqueza é toda a sua influência na social media. Às vezes a riqueza é todo o universo de amigos e pessoas que ela tem. Eu não sei qual que é a riqueza que você tem, mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui para nós é que essas riquezas não podem nos controlar. Nós temos que ter esse coração disponível de deixar tudo, se Ele assim nos pedir. Deixar tudo para segui-lo. E Ele disse que nós vamos receber aqui muito mais, muitas vezes mais. E além de tudo, na era futuro, na eternidade, a vida eterna. Então existe um prêmio para aqueles que assumem o custo, as renúncias do seguimento de Jesus. Seguir Jesus custa caro. Seguir Jesus custa não apenas uma decisão de levantar a mão e fazer uma oração. É uma vida de entrega diária, em todas as áreas e aspectos que assim Ele, pela sua graça e misericórdia, nos revela, dia após dia, andando em comunhão com Ele. É difícil, é pesado para aquele que está cheio de si mesmo. É difícil para aquele que está agarrado às coisas dessa vida. Mas não é difícil nem pesado para aquele que assume o jugo de Jesus e o fardo dele. Porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve, né? Vamos ver mais um pedacinho? Logo depois Jesus vai dizer, ele chama à parte os 12 e lhes diz, estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto e eles não sabiam do que ele estava falando. Nem tudo o que Jesus falou para os discípulos eles entenderam na hora. Algumas coisas só foram reveladas depois. Nesse caso, Jesus avisou que ele morreria, avisou que ele ressuscitaria e eles de fato não entenderam. Mas o texto é bem posterior, né? E esse material aqui, que é fruto de pesquisa, que é fruto daquele mergulho profundo que Lucas fez na vida e obra de Jesus, né? Ouvindo as pessoas já da segunda geração, pós-morte e ressurreição de Jesus, essas pessoas vão contar, olha, os discípulos conseguiram perceber depois. Só que naquela hora eles não perceberam. Então Lucas está contando isso para nós, né? Então Jesus avisou. Jesus sabia muito bem. Ele sabia o que ele estava indo fazer. E é muito importante para nós percebermos isso, que ele está no controle da história, que ele não perde o controle. Ele sabe o que está fazendo conosco. Ele sabe para onde está nos conduzindo. Ele sabe o que está fazendo com as nossas vidas. Vamos ver o último pedacinho desse capítulo? Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Aliás, era uma marca dos deficientes visuais daquela época. Não tinha uma assistência do governo, não tinha nenhuma estrutura para dar um mínimo de dignidade para essas pessoas. O único que restava para eles era ficar ali à mercê dos atos de bondade e misericórdia do povo, dos transeuntes. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido.
Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Esse é talvez um dos textos mais conhecidos no meio evangélico. Tem canções, não é verdade? E muita gente já fez teatro, peças, pregações sobre o cego de Jericó. Mas o que eu queria destacar aqui para nós é o momento de Jesus, aquele que cura. Jesus, o Senhor da história, aquele que cura no caminho. Né? Ele está indo para entregar a sua vida. Ele está indo, caminhando para a cruz. Mas ele caminha curando, ele caminha libertando, ele caminha deixando marcas, pistas de amor e misericórdia por onde ele passa. E assim deve ser o movimento dos filhos de Deus, dos discípulos de Jesus, caminhando dia após dia com esse coração. Amém? Que possamos andar de fé em fé, de glória em glória, servindo a Jesus com todo o nosso coração. Um beijo para o seu coração, que possamos ser assim, pessoas que por onde passamos, levamos amor, misericórdia, cura. Um beijo para você, fica com Jesus.